Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Tcharam! Eu estou ao vivo. Aham! Realmente eu estou ao vivo, porque vocês já estão entrando. Oi, gente! Tudo bom? Vou esperar mais um pouquinho vocês entrarem. Hoje é domingo. Todo dia é domingo. Oi, Luiz, tudo bom? Todo dia é dia de celebrar. Domingo é dia de criança, sabia? Todo domingo eu me sinto criança. Eu faço dia de pijama. E eu como que eu quiser. Oi, gente! Que bom que vocês estão aqui! Eu vim de surpresa mesmo. Eu não quis avisar ninguém, porque eu falei, domingo, vamos ver. Vou entrar, quem tiver lá, assim com um tempinho, né? Vai poder vir aqui também conversar comigo. Tudo bom? Que horas são aí no Brasil? 5 horas, né? 5 horas no Brasil. Aqui na Suíça são 9 horas da noite. Você me viu na neve? Aqui tem bastante neve ainda. Apesar que hoje não nevou, então a neve começa a derreter. Quando a neve começa a derreter é um horror. Fica cheio de lama em todo lugar. 5 horas no Brasil, é isso aí. E vocês com certeza já aproveitaram a família, já almoçaram bem, né? E eu aqui já trabalhei, já aproveitei minha família. E aí eu falei, essa hora é uma ótima hora para ir lá conversar com todo mundo, né? Já que eu não tenho muito tempo de ficar respondendo as mensagens privadas que vocês me mandam. Dou uns coraçõezinhos, né? Porque eu gosto de distribuir carinho, mas eu não tenho muito tempo de responder. Então, a oportunidade que eu encontro para responder vocês são nas lives. E é por isso que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Uau! Quanta gente bonita aqui! Sejam bem-vindos nesse domingo, nessa tarde de domingo, nessa noite de domingo para quem tá aqui na Europa, né? Sabrina, querida, eu vi sua mensagem. Obrigada, viu? Fico sempre feliz quando você me envia uma mensagem. Sabrina, nossa nova terapeuta formada do MCTA, já com muito sucesso em todos os atendimentos que ela está fazendo, de leitura de alma, de terapia de alinhamento. Sabrina, ela tá aqui no chat. Se vocês procurarem Sabrina Menezes, vocês vão encontrar essa minha aluna querida, que me envia praticamente diariamente mensagens do sucesso que ela está tendo como terapeuta de alinhamento e leitora de alma. Né, Sabrina? Dá um oi aí para todo mundo te ver. A Lilian, lá de Shasta. Vocês tiveram um retiro aí, né, Li? Uau, que gostoso. A Lilian tá lá com a Tati em Shasta, né? Eu acho que eles tiveram um retiro esse final de semana. E quem tá perto, quem tiver oportunidade, vai mesmo. Porque vocês vão amar lá o cantinho, né, da Tati em Shasta. Bom, gente, eu vim aqui rapidinho conversar com vocês, mas olha a Sabrina aí, gente. Se vocês querem contactar a Sabrina, ela acabou de dizer um oi aqui no chat. Eu vim aqui só para passar um tempinho com vocês, conversar com vocês sobre as energias do momento. E eu sei que vocês estão com bastante perguntas, né? Vocês me enviam bastante pergunta no Instagram e eu não tenho muito tempo de ficar respondendo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem agora estar escrevendo aqui as perguntas de vocês e, no possível, eu vou estar respondendo, tá? Um beijo pra você, tá, Ali? Saudade de você, querida. Não consegui ainda responder aquela sua mensagem que você me enviou, mas eu vou responder, tá? Bom, como é que vocês estão se sentindo agora? Porque claro que vocês estão com uma outra energia, né? Eu acho que não tem mais como a gente negar, não tem como você empurrar mais de lado ou colocar dentro de uma caixinha o que você está sentindo agora. Isso já estava sendo esperado há muito tempo, né? E chegou o momento de
você se transformar, e isso aconteceu. Isso aconteceu, essas energias mudaram. As pessoas estão se sentindo de uma forma totalmente diferente. Até quando elas se olham no espelho, eu estou recebendo bastante relatos de pessoas se olhando no espelho e se sentindo uma outra pessoa. Tem pessoas que gostam do que vê, tem pessoas que não estão gostando do que estão vendo. Isso faz parte desse momento, faz parte de toda essa transformação interna que nós estamos vivendo com a nova energia. O que é muito importante da gente ser consciente é que nada acontece no externo. Então, por mais que a gente diga a transição planetária é uma moda que virou, tá? Falar de transição planetária. Todos estão falando sobre isso, é legal escutar sobre isso, mas eu trago para vocês consciência. E é muito importante dizer para vocês que a transição planetária, entre aspas, não acontece fora, a transição acontece dentro. Então, se você está sentindo qualquer coisa de diferente, não é porque um astro mudou de lugar, não é porque um planeta mudou de lugar, não é porque o Sol está mais quente ou tendo os raios solares mais fortes, não é por causa disso que você está se sentindo diferente. Não. Simplesmente porque você mudou internamente. É aquilo que acontece dentro que vai se refletir fora. Então, tudo que está acontecendo dentro de você agora é porque você virou algumas chaves, você se permitiu um autoconhecimento, você está se permitindo a mudança dia após dia. Então, tudo isso se reflete também lá fora. Como nós fazemos parte aqui do planeta Terra, isso tudo aqui é uma matrix, é uma rede onde tudo se comunica, todas as informações se comunicam. E nós fizemos acordos para passarmos por todas essas histórias que nos são contadas. Isso faz parte do ser humano. Mas tudo isso faz com que a gente viva uma história de personagem que viemos viver. Agora, nós precisamos saber que tudo acontece primeiramente dentro. E para que a gente consiga se lembrar que somos nós que manifestamos todas as coisas no nosso externo, nós temos as histórias. E essas histórias, elas podem influenciar na nossa vida, tanto no positivo como no negativo. Os dois meios estão certos, porque no universo tudo está certo, no universo tudo é perfeito. Não existe um erro, na verdade, só existem acertos, porque tudo que você manifesta é um acerto seu. Se você gostou, se você não gostou, continua sendo manifestação sua e continua sendo um acerto seu, né? Nós chamamos apenas de erro aquelas coisas que a gente não queria que acontecesse e acontece, então pra gente é um erro. Mas para o universo e para consciências mais elevadas não existem erros. Então, tudo isso que você está passando hoje é porque você se permitiu. E, claro que nós já viemos falando disso há muito tempo, que as pessoas que se permitiram, na verdade, um encontro consigo e conseguiram trabalhar aquelas sombras, que sombras não são negativas, né? Não levem as coisas por negativo o tempo todo. Sombras é o que mais te ajuda a você reconhecer o que você é. Quando você abraça a sua sombra, quando você olha para ela e você agradece a sombra por ela estar ali, ali você cresce, ali você se reconhece, ali você se fortalece. Então, sombra não é negativo. Agora, as pessoas que trabalharam as suas sombras, que olharam para ela, que deram carinho para a sombra, está passando agora por uma fase tão gostosa que elas estão se assustando com essa fase tão tranquila. E quando você olha a sua sombra e você se assusta com ela, e você empurra ela pro lado, e você fala, não, essa sombra não é minha, essa pessoa não sou eu, não, isso tá errado, eu não sou assim, né? Me mandaram até uma pergunta, perguntando para mim se com essa transição planetária estava havendo muito perigo de pessoas se tornarem esquizofrênicas. Gente, eu recebi mensagens sobre esquizofrenia nos últimos dias, assim, de porradas. Tá? Muitas mensagens assim. Mas não tem nada a ver com a esquizofrenia. Tem a ver que agora, nesse exato momento, você está tendo clarezas sobre você mesmo. Você está conseguindo, de forma consciente, perceber o que sempre foi seu e você não quis aceitar na sua vida. Né? Não tem nada a ver com esquizofrenia, mas tem a ver com... São partes suas
Quando nós nascemos aqui, nós viemos já programados para ser um personagem. E esse personagem, ele tem uma base sua de personagem, que é com seu nome, com as coisas que você gosta, que você não gosta. Isso é a sua base de personagem. Só que quando você chega aqui, você precisa formar um ego, tá? Não matem o ego. Você precisa do ego aqui no planeta Terra. Quando você chega aqui, você, pelo seu ambiente, você forma o ego. Pelo pai, pela mãe, pela sociedade, escola, religião, tudo isso faz parte do seu personagem. Então, essas várias informações que você recebe, que forma o seu ser, são suas partes. Você não pode negar essas partes. Algumas dessas informações ficaram gravadas nas suas memórias celulares como traumas, como informações negativas que talvez fizeram com que você se abdicasse do seu personagem verdadeiro para se tornar uma outra pessoa para ser aceita aqui no planeta Terra, mas tudo ainda continua sendo você. Quando a gente aceita tudo isso e a gente olha para tudo isso com carinho, a gente não vai sofrer ou não vamos ter pressões aqui no planeta Terra sobre o que somos e o que não somos, porque somos, na verdade, tudo, tá? Então, esse negócio de esquizofrenia com a transição planetária, não tem nada a ver com a sua transformação interna, tá? Então, não se preocupe com isso. A única coisa que precisa ser muito observada agora são realmente aquelas partes suas que você sempre deixou de lado e você falava que não era. Eu vou dar um exemplo meu para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Eu sempre fui uma pessoa que quis ter uma imagem de boazinha. Eu sempre quis ser aceita pelos outros. Por eu já ser uma criança diferente, eu não conseguia, na verdade, me comunicar com outras crianças da mesma forma que elas se comunicavam, porque os meus temas sempre foram outros. Então, eu sempre fui diferente. Dessa forma, eu era vista um pouquinho diferente também pelos meus familiares, por eu ser uma criança japonesa, né? Eu não era igual às outras crianças japonesas, eu era hiperativa e isso não era muito aceito. Então, eu já cresci com essa tal rejeição de familiares, eu já cresci com essa tal rejeição das pessoas onde meus pais iriam visitar e me levavam junto. Então, o que aconteceu? Eu quis ser um pouquinho mais parecida com as outras crianças. E aí, eu achava que se eu fosse aquela pessoa com a imagem de boazinha, né, sempre agradando os outros, sempre falando amém pra tudo, eu seria amada e eu seria aceita. Só que eu não era essa pessoa sempre boazinha. Às vezes eu queria mostrar quem eu realmente era. Vocês entendem? Às vezes eu queria mostrar que eu tava brava, às vezes eu queria mostrar que eu não concordava com aquilo. Só que lá no meu serzinho rejeitado, eu falava, se eu for mostrar essa minha verdade, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu fui criando uma máscara de Santinha Carrie. Então eu era santinha, eu queria ser santinha em todos os lugares, sendo que na verdade eu não era uma santinha, né? Mas isso foi me machucando com o tempo. Essa é uma parte minha que eu não queria aceitar. Eu só fui aceitar essa parte depois de adulta, quando eu comecei a fazer meu autoconhecimento e encarar essas várias partes de Karen que eu não queria aceitar. Hoje em dia, eu sou realmente aquela Karen que eu sempre fui. Hoje eu falo quando eu não gosto, hoje eu não aceito coisas que eu não concordo, eu realmente não aceito. Hoje eu falo tudo, hoje eu sou transparente. Hoje, o meu universo precisa ser agradável. As coisas precisam me divertir, eu preciso estar satisfeita com o lugar onde eu estou, com o trabalho que eu estou fazendo. Tudo precisa me divertir. E se não me diverte, eu tiro do meu cenário. Imagina, eu jamais faria isso há um tempo atrás. Porque eu achava que se eu fosse tirar alguém do meu cenário, se eu fosse mudar de cenário, eu seria rejeitada novamente. Então, o que está acontecendo agora, neste exato momento, que você está tendo clareza sobre você, são exatamente essas partezinhas que quando você era pequena ou uma adolescente, você não quis mostrar por medo de você não ser aceita, tá? Mas isso tudo te traz uma leveza, porque nada mais gostoso do que você ser você
de você crescer sem máscara aqui, agora, nessa nova energia, porque você vai começar a crescer o seu ser novamente, porque você vai voltar para casa, você vai se relembrar o que você realmente é. E isso é muito leve. Agora, as pessoas que não conseguiram fazer esse trabalho, que ainda não estão conseguindo tirar essa máscara porque ainda tem medo de ser rejeitado e abandonado, essas pessoas, neste exato momento, elas estão sofrendo. Sofrendo porque a pressão está muito forte sobre ela. Não tem como, porque tudo aqui mudou, as energias mudaram, a frequência mudou, tudo mudou. Se a gente não acompanhar com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de sentir, quem é que vai sentir? O nosso corpo, né? Então, tudo isso que eu repasso para vocês é porque eu fiz esse caminho. Eu passei por todas essas mudanças. Eu tive que trabalhar comigo. Eu tive que olhar também aquelas partes de mim que eu não gostava. Mas quando eu abracei todas essas partes e eu aceitei, foi aí que a minha vida começou a mudar. Foi aí que eu nunca mais precisei de médico, remédio, todas essas fisioterapias. Eu fazia 3 fisioterapias por semana, de tanta dor que eu tinha. Porque eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia ter voz para falar que eu não concordava com certa coisa. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Sejam sempre vocês, porque essa transição toda que está sendo falada lá fora, não é lá fora, é simplesmente sobre você. Todo esse teatro, todo esse cenário não está fora, isso é só na nossa mente tridimensional. Vocês compreendem quando eu falo isso? O cenário lá fora não existe, o outro não existe. A nossa mente cria todas as coisas, porque este universo tridimensional, ele é mental. Então você acha que você está fazendo todos esses movimentos, é a sua mente que cria os movimentos. Na verdade, o nosso agora, ele é um looping infinito. Tudo que você vive agora já é uma foto congelada, tudo. Então é um looping infinito do seu agora que você está dando através da sua mente. Não existe daqui a 5 minutos, é sempre agora e agora infinito. Você pode apertar o play em fotos congeladas, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Ficam dando sempre play no passado, é por isso que caem em uma depressão, por isso que ficam insatisfeitas com as suas vidas, por isso que ficam com ansiedade, porque dão play em fotos congeladas. Mas quando você sai dessa mentalidade tridimensional, você entra naquilo que você realmente é, que é um ser multidimensional. Um ser multidimensional vive sempre no agora infinito, mas sabendo que está em todos os lugares ao mesmo tempo e que isso aqui é apenas uma criação da nossa mente. Essa é a nossa libertação do momento de agora. Todas as pessoas que não estão conseguindo entender essas mensagens vão ficar lá na mentalidade tridimensional, achando que tudo isso aqui é verdadeiro, achando que tudo isso é real e tá tudo bem também, porque cada consciência, ela está no lugarzinho certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não existem erros no universo. Sempre saiba que tudo é perfeito e tudo está certo. Não importa a escolha que você faça, não importa o que você manifeste. Não existem informações erradas. Vocês precisam parar um pouquinho com esses julgamentos, tá? A única coisa que vocês têm que fazer é olhar para dentro. Não olhe para fora. Se você for olhar para fora, você vai comparar. Você vai comparar a minha mensagem com a mensagem de um outro amigo. E aí você vai entrar em um julgamento, em uma crítica, você vai baixar sua frequência. Mas quando você olhar para dentro, você vai apenas escutar aquilo que ressoa com você, porque tudo está certo. As mensagens que os meus amigos estão passando, que são mensagens ainda tridimensionais de separação do ser que somos multidimensionais, separação de corpos, separação de seres. Todas essas mensagens tridimensionais estão certas para todos aqueles que estão ouvindo e que estão nessa frequência. Aqui comigo eu já não passo mais essas mensagens. Quem é que me acompanha aqui há mais de 10 anos?
Quem é que vem acompanhando todas essas trocas de consciências que eu tive? Cada consciência passa uma mensagem para aquele momento de transição interna. Então, se você tá aqui comigo e você tá transitando junto comigo, aí, ó, no seu coraçãozinho, e tá ressoando com você essas mensagens, que maravilha, que gostoso, né? Saber que nós não estamos sozinhos. Até pouco tempo atrás, eu achava que eu era a única pessoa aqui falando as mensagens que eu estou falando, passando, porque são mensagens novas, tá? Até quando eu fui passar a mensagem, eu fiquei um pouco preocupada, eu falei, eu estou mudando totalmente a forma como eu estou passando minha mensagem. Eu fiquei preocupada, eu falei, e agora? Né? Como é que eu vou explicar isso? E aí eu me senti sozinha passando essas mensagens. Até que me enviaram uma mensagem de uma outra pessoa, que é até dos Estados Unidos, que é o Bachar. E quando me mostraram a mensagem dele, eu falei, uau, eu não estou sozinha aqui passando as mensagens. E eu nunca me inteirei de Bachar, eu nunca fui atrás de mensagens dele. Eu simplesmente recebi aqui, foi até o Vasco, né? O Vasco que gosta de postar essas coisas lá no grupo. E eu falei, gente, as pessoas que estão no mesmo nível de frequência, o mesmo nível de consciências, elas não precisam se conhecer para passar a mesma mensagem, tá? Mas alguns avatares estão em vários lugares do planeta passando as mesmas mensagens sem nunca terem se encontrado, sem nunca terem escutado uns aos outros. Então, se você está aqui e se está ressoando com você essa mensagem, é porque sim, você já está nesse nível de consciência. Se não está ressoando com você, tá tudo bem. Continue lá onde você está, né? Escutando as mensagens que você está escutando e que ressoam com você, que também tá tudo bem para você. Cada consciência está no lugar certo, com os mestres certos, tá? Não tem nada de errado, não existem informações erradas. Existem frequências diferentes. E a minha frequência agora é essa. E as minhas mensagens serão essas. As minhas mensagens são multidimensionais, não são mais tridimensionais, tá? Então, tudo que você está sentindo agora, essa mudança toda, às vezes até um desconforto, e muitas pessoas estão me mandando mensagens de que não estão conseguindo mais ler certos livros ou escutar certos podcasts que já está incomodando. Todos vocês que estão sentindo isso, tá tudo bem, não tem nada de errado, tá? É porque você está mudando a sua consciência, só isso. É como se fosse um aparelho de televisão, tá? Você vai lá e liga lá, você quer, sei lá, você quer um canal de televisão. E você está assistindo aquele canal de televisão porque naquele momento você quer assistir aquele canal de televisão. O que tem por detrás de todos os canais de uma televisão? Enquanto você está assistindo aquele que você escolheu, os outros canais estão rodando. Não deixa de rodar só porque você está assistindo aquele canal, tá? Aí quando você fala, eu cansei desse canal aqui, agora eu vou mudar para outro canal, aquele canal que você está assistindo continua rodando. Só que aí você vai assistir um outro canal de televisão. E todos os canais estão rodando ao mesmo tempo. Não deixa de existir. Os outros canais não deixam de existir só porque você escolheu um canal para assistir, entende? É a mesma coisa. As mensagens que você escuta, a maneira como você se sente, o que você está escolhendo olhar agora na sua vida, no seu cenário, é um canal que você está escolhendo por uma frequência. As outras frequências tridimensionais, elas não deixam de existir. Elas continuam rodando. E tá tudo certo. Então, a pergunta que você precisa fazer para você agora é: em que frequência eu quero vibrar para eu ter uma consciência multidimensional que coincide com a energia do momento que é da quinta dimensão? E o que significa a energia de quinta dimensão? É amor incondicional? É a unificação? É a transparência? É o não ficar se enganando mais ou não ficar se iludindo mais com informações que te levam para fora ao invés de te trazer para dentro. Tá tudo sempre certo. É somente se perguntar aonde você quer vibrar, né? É até interessante porque algumas pessoas vieram me perguntar sobre karma
e vidas passadas, né, essa semana, porque estavam lendo o meu livro Manual do Super-Humano e lá eu falo sobre karma e vidas passadas. E eu respondi, simples. Eu escrevi o livro do Manual do Super-Humano e dei os 21 dias de conscientização antes da minha morte na floresta em 2022. Quando eu voltei daquela minha morte, eu voltei totalmente zerada de informações, de sentimentos, e voltei com todas as informações do que eram mônadas, espíritos, almas e essências de almas. Foi exatamente naquele momento onde todas as minhas mensagens começaram a mudar e eu fui fazendo isso gradualmente, tá? Eu fui fazendo gradualmente. Parece que de repente eu mudei, mas foi gradualmente. Então, eu não vou apagar nenhum vídeo, nenhuma live, eu não vou reescrever o Manual do Super-Humano, ele está lá porque ele foi escrito com a consciência daquele momento. Agora, os outros livros que estão vindo agora serão com a consciência de agora. Serão mensagens multidimensionais e não tridimensionais, tá? Então, não é que eu mudei de ideia, tá? Como eu falei, não existem informações erradas, existem apenas as informações com a consciência do momento para aquele momento. Tá tudo sempre certo. Aqueles que estão comigo nessa frequência vão vir junto comigo e vão ficar e vão compreender. Quem ainda não está pronto não vai compreender e não vai ficar e tá tudo certo desse jeito, tá? Eu pedi para a Vileide ir anotando algumas perguntas. Eu só vou dar uma olhada aqui porque eu não... A Kate, foi você que perguntou, Kate. É isso mesmo, mas obrigada por sua pergunta, Kate. Você não foi a única pessoa que me fez essa pergunta, tá? E já fazia tempo que eu queria falar sobre isso também, né? Porque não são só os livros, vocês percebem? São lives, são vídeos, são os livros que eu escrevi, são algumas mensagens. Eu não apago nada, porque vocês precisam saber que eu tive um processo até chegar aqui onde eu cheguei, né? Eu não vim já, não saí do forno já assim em 2019. Foi um processo, desde 2019 eu tô nesse processo, vocês sabem disso, né? Mas é importante eu deixar tudo arquivado para vocês perceberem como a gente muda quando a gente troca a nossa consciência. E nós trocamos a todo momento a nossa consciência, tá? Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que foram enviadas. Assim eu não consigo. A Lilt está perguntando por que sinto muita falta de energia e motivação. Lilt, é como eu falei, nesse momento de agora, tá tudo muito diferente, tá? Se você não se focar apenas em você agora, aí as coisas ficam feias. E o que significa se focar apenas em você? Não dar mais ouvidos ao externo. Não dê mais ouvido ao externo. Não olhe mais o externo, porque agora tudo está ficando muito claro. E as coisas estão ficando claras de uma forma que chega a cegar as pessoas que estão a todo momento olhando para fora e dando ouvidos ao externo. Isso cega, isso perturba. E quando isso começa a te perturbar tanta informação, você se sente cansada. É normal, tá? O seu corpo agora, ele está tentando se ajustar a uma nova energia mais sutil, uma energia mais transparente, uma energia mais amorosa. Seu corpo está tentando se acostumar. Imagina as suas células cheias de memórias a serem trabalhadas de um passado que você acreditava ser real e agora, de repente, você olha e fala, nossa, é tudo ilusão. Tudo ilusão. Nada disso que você vê lá fora é real. E as suas células estão tentando trabalhar com tudo isso, né? E se você não focar agora no silêncio, ficar sozinho no seu casulinho, trabalhando tudo aquilo interno que precisa ser trabalhado, você vai ficar sem energia. Você vai ficar totalmente sem motivação, porque é muita informação visual e auditiva que você está tendo no momento. Ok? Então, agora é o momento de todos ficarem quietinhos no casulinho, trabalhando apenas o seu universo. Eu falo isso sempre, tá? Quando a gente entra nesse processo do despertar, nós precisamos do nosso silêncio.
Não tem como fazer isso com um monte de gente ao seu redor, sempre no telefone, sempre escrevendo mensagem, sempre em grupinhos. Não tem como, tá? Samantha Fontoura perguntou: como se faz para entender de fato e criar a vida que eu desejo? Eu sempre digo que a gente não cria a vida que a gente quer. Não tem como você criar alguma coisa que você quer, porque isso não existe, tá? Porque a nossa mente quer criar um monte de coisa, mas a gente não pode esquecer que a mente está aqui para criar, mas é o coração que vibra e manifesta. Então, para que você consiga manifestar uma vida agradável do jeito que você gostaria de ter, você primeiro precisa saber que você precisa ser a agradabilidade, tá? Se você gostaria, por exemplo, de encontrar uma pessoa dos seus sonhos, seu príncipe encantado, você não vai manifestar seu príncipe encantado enquanto você não aprender a ser aquilo que você gostaria de ter ao seu lado. Você não vai encontrar uma pessoa que te ama incondicionalmente se você não aprender a se amar primeiro. Então, esse negócio da gente ficar olhando um quadro, né, de fotos que é para que você consiga ativar a sua mente para criar, isso é um dos passos para a gente manifestar aquilo que a gente quer. Só que muitas pessoas se esquecem que não adianta você ficar só na mente imaginando, você precisa sentir. E é no sentir que você vai manifestar. Então a gente liga mente e coração e essa fusão faz com que você vibre aquilo que você tanto quer na sua vida. Mas o ser para ter é o segredo, tá? Então essa é a forma mais prática que eu tenho para te explicar. Seja aquilo que você quer ter na sua vida. Aprenda a vibrar exatamente naquela energia, porque já existe. Se você conseguiu criar com a sua mente, é porque já existe. Essa é a melhor explicação que eu posso te dar. Se você conseguiu criar, é porque em algum lugar já existe. É por isso que você acessou aquela ideia em uma rede, porque é tudo conectado, tá? Todas as dimensões, todas as frequências, você acessou com a sua mente aquela figura, aquela pessoa, aquele momento, você acessou. Então, se você acessou é porque já existe. O que você tem que fazer é subir a sua frequência até aquilo que você conseguiu acessar com a mente. Tá? Quando você aprender a ser aquela frequência, você se encontra com ela, ok? A transição começou há muito tempo, a Raquel pergunta. A transição sempre existiu, a gente nunca deixou de ter transição, porque a transição, como eu falei no começo da live, não é externa. A transição é interna, sempre interna, tá? Nós temos um ciclo de experiências. A nossa alma, tá? Que é a tecnologia que nos permite vir aqui como ser humano. Essa tecnologia, ela tem um ciclo de experiências. E desde que as experiências se iniciaram, existe a transição. Porque transição não é só planetário, tá? A transição é em tudo que é existente, em todas as dimensões. Não se esqueça que todas as dimensões se encontram no seu próprio campo. As dimensões não estão espalhadas em nenhum lugar. As dimensões estão no seu próprio campo, tá? Só no nosso corpo físico nós temos 12 portais dimensionais, só no corpo físico. Então, toda essa transição que acontece, por exemplo, que as pessoas dizem em dimensões diferentes, ou no planeta Terra, tá? É legal de se escutar, é legal de falar sobre isso, mas ninguém fala que toda essa transição planetária acontece no nosso corpo. Por que ninguém fala sobre isso? Tá? Então, essa transição sempre existiu. Só que agora ficou muito mais forte porque nós estamos chegando no fim dessa experiência. Toda experiência tem um ciclo, como eu falei para vocês. Nós estamos nessa civilização, chegando no fim dela, nós temos só mais uns 100, 150 anos pela frente. Só essa civilização, porque a tecnologia nos mostra. O que evolui é tecnologia, não é o ser humano que evolui. Mais uma coisa que a gente fala e que a gente escuta que confunde a nossa mente. Não é o ser humano que evolui, é a tecnologia. O nosso corpo é uma tecnologia, nós somos máquinas, tá? Se vocês pararem para pensar só um pouquinho como funciona o corpo de vocês, é uma máquina. E o que evolui é a máquina, porque a máquina se adapta
aquele momento, naquela transição, ok? E nós estamos chegando em um momento onde essa máquina vai evoluir de tal maneira que eles falaram, ok, já nos experienciamos nessa civilização, hora de acabar tudo, vamos começar uma outra experiência, tá? Então essa transição, ela já está desde que essa civilização começou. Nunca parou, só que agora está mais forte porque estamos chegando ao fim da civilização. Na consciência 5D, ainda o corpo manifesta a doença? Sim. Por quê? Porque nós estamos falando sobre consciência 5D e não experiência corporal 5D. Se você fosse experienciar o corpo físico 5D, nós não estaríamos mais no físico, tá? E o corpo físico não morreria mais, a gente simplesmente vira luz, a gente some com as partículas energéticas que somos, não haveria mais o padecer do físico não existiria mais se o nosso físico também estivesse totalmente na 5D, tá? Agora, viver com a consciência 5D ajuda o nosso corpo a não ficar mais doente, aí é uma outra história. Porque uma pessoa que realmente está vivendo totalmente na consciência 5D, ela vai saber que não existe mais separação, ela vai saber que por não haver mais separação, ela não vai mais julgar, não vai mais criticar, né? Ela não vai mais brigar consigo mesma, ela não vai mais se machucar, ela vai ser totalmente compassiva com o seu templo. E o que é que deixa uma pessoa doente? Ela não ser ela mesma. Né? Quando a pessoa começa a mentir para si, quando ela começa a se enganar, quando ela começa a não cuidar de si, porque nós seres humanos só estamos aqui para amar a nós mesmos. E quando nós não amamos a nós mesmos com a nossa consciência 5D, a gente padece, tá? Porque quando a gente deixa de nos amar, a gente se abdica de nós mesmos, começamos a fazer coisas para fora e para os outros, aí a gente padece, aí o nosso corpo padece, nós não estamos aqui para isso. Então, sim, a gente pode viver aqui com uma consciência 5D, mas ainda podemos agir de forma 3D, ok? Então, o que a gente está tentando aqui, né, com todas essas informações? Estamos tentando alinhar um ser com a consciência 5D, que pensa pensamento 5D, que é somente de manifestar o amor, que é somente de viver a unificação, isso é o pensamento 5D. E quando a gente pensa 5D, nós vamos também automaticamente manifestar sentimentos de quinta dimensão, que é a paz, o amor, a harmonia, né? A unificação, tudo isso que faz parte do amor incondicional, esses são os sentimentos 5D. E quando eu manifesto esse tipo de sentimento, eu tenho atitudes 5D. Aí, as atitudes entram no físico. É a atitude, tá? Então, quando eu falo, isso é físico. E se eu não tiver palavras 5D, então significa que meu corpo está suscetível a padecer, ok? A gente sempre fala que um ser que ele já está pensando, sentindo e agindo na 5D, ele só vai ter palavras que constrói. Se não constrói, ele se cala. E ele trabalha antes de agir, tá? Então, isso pode acontecer do corpo ficar doente mesmo você tendo a consciência 5D. O José Aldo querido, todas as pessoas que estão te acompanhando agora estão caminhando em passos firmes para a quinta dimensão? Não todas, não todas, mas eu acho que só o fato das pessoas estarem juntas aqui nessa família, isso já facilita muitas coisas. Então, os testemunhos que a gente recebe aqui todos os dias, que eu acho que vocês podem ver em comentários, né? Vocês podem ver as pessoas nas lives. Esses são os testemunhos, tá? E para mim esses são os resultados de que quando a gente se une em uma família que só fala de amor, de carinho, né? Que a gente só celebra, a gente só conversa que coisas construtivas, isso faz sim, isso facilita para que a pessoa tenha uma consciência de quinta dimensão, tá? Não deixando de ser humano, porque nós estamos aqui para viver o que é ser humano. Mas estamos sim todos caminhando para essa direção. Se todos vão conseguir,
Não, eu posso falar para você, né, muito claramente que não. Porque a gente ficou muito tempo nessa energia, né, da separação, e o mais difícil em todo esse processo é o voltar para dentro, porque tudo lá fora, né, nos ilude muito. Então as pessoas ainda ficam muito querendo escutar as coisas que estão acontecendo lá fora, olhar o que está acontecendo lá fora, olhar na vida dos outros. Isso é muito difícil das pessoas pararem. Então, enquanto elas não pararem, elas não vão conseguir entrar nessa energia 5D. Então, não serão todas, mas só o fato de estarem perto, isso já facilita a vida de todos. Evinha Silva. Por que quando estou trabalhando ou lendo ou deitada, parece que meu corpo sai desse corpo físico? Eu vejo saindo e voltando. Só quero ficar deitada na grama, olhando o céu e estrelas. Como a gente vem comentando, essas novas energias que nós estamos sentindo, elas são internas, porque nós estamos alcançando um outro nível de consciência. Esse nível de consciência, ele é mais sutil. Então, imagine só, você tem mais de 50 trilhões de células dentro do seu corpo e cada célula é como um ser humano, é como se cada célula também tivesse uma mente, tá? Então, seu corpo todo é a sua mente. E quando você deixa com que essas informações sutis venham fazer parte do seu ser, o que acontece é que você fica a todo momento sentindo que a energia fica sutil e mais densa, sutil e mais densa. É como se você saísse e voltasse a todo momento, porque você está indo na 5D, na 4D, na 5D, na 4D, a todo momento. É uma sensação que a mente cria, que parece que estamos saindo do nosso corpo, mas não estamos saindo do nosso corpo, tá? A única coisa é que as energias ficam mais sutis, então elas expandem e elas voltam para a forma delas original. Então, essa sensação de sair do corpo e voltar para o corpo é simplesmente a sua energia expandindo e voltando novamente para aquela energia, aquele formato que ela conhece, tá? Deitar na grama ajuda bastante, porque a grama aterra, né? Eu sempre contei isso para vocês, né? Que eu tinha uns travesseiros bem pesados, e aí eu deito com os braços abertos, com as pernas abertas, coloco os travesseiros na testa, na barriga, nos braços e nas pernas. Isso me ajuda, é a única coisa que me ajuda a aterrar quando eu começo a ter essa sensação realmente de expandir e voltar, expandir e voltar. Porque isso deixa a gente um pouquinho pirada, da gente andar, né, o dia inteiro tendo essa sensação, tá? Pra mim não é nada confortável, porque eu não sinto o chão. Parece que eu tô sempre flutuando. Então eu preciso parar realmente e aterrar, tá? A Ana Paula Félix pergunta: qual diálogo interno eu poderia ter quando vejo meu filho autista fazendo birra numa crise? Todos os filhos, tá? Não vamos falar aqui só de autista, não vamos simplesmente limitar essa informação, mas vamos colocar aqui todas as crianças, elas estão simplesmente refletindo aquilo que nós somos, né? Tanto em uma conversa, como em uma birra, como em um choro, elas estão colocando para fora aquilo que os pais não estão conseguindo colocar para fora. Então, a pergunta que te ajudaria é: onde que eu comigo mesma ainda estou fazendo birra com as minhas sombras, com o meu querer, com coisas que não me divertem mais e eu tô ali continuando com aquelas coisas porque eu acho que eu tenho que continuar com aquilo, né? Se forçando a estar numa situação sabendo que aquilo não é mais para você e você está sendo birrenta porque talvez você quer provar alguma coisa para alguém, você quer provar para você mesmo que você é boa bastante e você fica fazendo birra com você mesmo, tá? Então, se pergunte para você aonde que comigo eu estou fazendo birra na minha vida, porque aí o seu filho, ele vai refletir isso de você e ele vai mostrar para você: mãe, eu estou fazendo essa birra porque você faz com você, tá? Então se pergunte isso, isso vai te ajudar.
A Priscila Leonardo diz: te acompanho muito nos últimos dias. Quando saber que o vazio é a neutralidade, pois me sinto neutra e me sinto na melhor fase. Neutralidade, ela significa que você não pende nem para um lado e nem para o outro. A neutralidade, quando você chega na neutralidade, é aquele momento onde você não sente mais nada, tá? A única coisa que você vai sentir ali, talvez não. A única coisa que você vai sentir é o amor, porque o amor é neutralidade, tá? Você não tem vontade nem de julgar, nem de criticar, você não fica com raiva, você não fica feliz. Na neutralidade você não fica feliz, tá? Pelo contrário, é um vazio. E você se sente bem, porque quando você é uma pessoa neutra, você tira todo um peso de um ser humano cheio de emoções. Quando você entra na neutralidade, você realmente é aquele vazio, e lá você descansa, tá? O que cansa o ser humano aqui são todos esses sentimentos que são ativados pelos pensamentos. E quando você entra no vazio, você não pensa e você não sente. Então, quando você entra no vazio, por mais que você fique só 5 minutos no vazio, você sai de lá totalmente energizada, totalmente abastecida, você sai de lá, se você entrou cansada no vazio, você sai de lá totalmente descansada. Então é importante durante o dia, algumas horas no dia, você sentir essa neutralidade, que é o vazio, onde você não sente nada, não pensa nada, tá? Algumas pessoas até ficam tristes de entrar no vazio, porque elas estão tão acostumadas com aquele movimento de sentimentos o dia inteiro, sabe? Que quando entram no vazio, elas ficam tristes, elas não gostam de entrar no vazio. Aquilo perturba elas, mas elas não sabem que é exatamente esse vazio que vai fazer elas sentir o alívio, o descanso, tá? Que um ser humano não consegue. Então, quando você entra no vazio, você entra na sua multidimensionalidade. Você deixa de estar em apenas um lugar e você vai para o todo. Você está em todos os lugares, ok? Oliver faz uma pergunta complexa. A evolução não existe, já que o tempo não existe. Então, tudo que vai ser criado já existe. Sim. Só que, Oliver, para a gente compreender isso, a gente precisa estar num nível de consciência bem elevado, tá? Porque quem ainda vibra na tridimensionalidade com essa consciência jamais vai compreender isso. Que tudo já está criado e que nós estamos aqui na tridimensionalidade, que para essa experiência do espírito é a maior densidade, né? Então tudo que é muito devagar, muito devagar. Então nós estamos em slow motion, tá? E mesmo nesse slow motion nós estamos criando várias realidades paralelas diferentes. Então é por isso que a evolução não existe do ser humano, né? Não existe essa evolução. Tudo já foi criado. E foi assim. Tudo foi criado e tudo já aconteceu, tá? Ele respirou já. Ele inspirou, expirou e já pegou tudo de volta. Então, nós estamos simplesmente vivendo em slow motion tudo o que já aconteceu. É por isso que a evolução não faz sentido algum. Como eu falei, evolução da máquina, sim. A evolução da tecnologia, sim. A evolução do corpo, sim. Mas tudo isso também já aconteceu. Tá? Toda a experiência que eles estão fazendo com o nosso físico, tudo isso já aconteceu, tá? Elaine Prado. Uma doença oculta no nosso corpo se manifestará nesse momento, então, para a cura? Eu sempre digo que quando uma doença se manifesta é motivo de celebração. Sempre. Tá? Porque eu conto isso no esquema 23, tá? No curso esquema 23, quando eu digo, imagina que você vai no médico e você faz os exames, todos os exames, e o médico te diz assim, parabéns, você está com câncer. E aí você fala, doutor, como assim parabéns? Isso é horrível, isso é terrível estar com câncer, como o senhor está me dando parabéns? E ele diz para você, é porque agora você vai poder olhar para a raiz de onde foi que isso nasceu. Enquanto você não sabe que você tem um câncer, você vai continuar repetindo certos padrões na sua vida.
Mas agora que você sabe que você tem um câncer, você vai poder voltar na sua vida e ver qual a consciência você teve quando para que essa doença se manifestasse na sua vida. Então, é um motivo de celebração quando uma doença se manifesta, tá? Tudo que vem no físico, tá? Doença é porque já é o último estágio de comunicação. Nós temos vários tipos de comunicação na nossa vida para que a gente compreenda onde nós precisamos observar e trabalhar. Vários tipos de comunicação. A primeira comunicação é com a nossa emoção. Quando a gente começa a sentir certas emoções que não são agradáveis, esse é o primeiro pontinho de comunicação que nós precisamos compreender. Não é para a gente ficar sentindo esses sentimentos ruins, não. Mas se a gente está sentindo por muito tempo e a gente não está olhando de onde que vem para a gente cuidar, isso vai ser manifestado, refletido lá fora, na nossa vida. Falta de dinheiro, relacionamento, emprego, chefe, isso vai ser refletido lá fora, tá? Alguma coisa a gente não tá olhando, alguma coisa a gente não observou, foi refletido na nossa vida. Algo foi tirado de nós, tá? Alguma energia mudou de lugar, ela simplesmente muda de lugar, né? A gente não observa. Ah, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Ah, isso foi a vida. Ah, isso aí foi o chefe, isso aí foi o marido, foi o filho. Não fui eu. Não sou eu que manifesto essas coisas ruins na minha vida. Não observou, né? Então não teve a chance de cuidar e não cuidou. Aonde vai ser o último lugar onde a comunicação será feita? No nosso físico, através de uma doença, através de uma alergia, tá? Aí se mesmo a gente observando essa doença, a gente fala, ah, isso é hereditário, isso eu tenho de mãe, tenho de pai, ah, isso aí não tem o que fazer, é alergia mesmo, não tem que tomar remédio, tá? Aí não escutou de novo a última comunicação, tá? Do que era para ser trabalhado na sua vida. Então, quando a gente percebe algo no nosso corpo, alguma doença, alguma alergia, a gente precisa conversar conosco mesmo e nos perguntar qual foi a consciência que eu tive quando para que isso se manifestasse, porque não vem do nada, né? Uma doença, qualquer sintoma, todo sintoma ele é bem-vindo, porque é só com o sintoma que você vai saber que alguma coisa está acontecendo, né? E aí a gente vai conseguir cuidar, tá? Então, sim, todos os sintomas e todas as doenças aparecem no nosso corpo para uma cura. Mas que cura é essa? É a cura das suas emoções. É a cura dos seus sentimentos, tá? É a cura do seu interior. É do mais profundo do seu ser. Essa é a cura que precisa acontecer. A Flávia Cabral. O que posso fazer com essa sensação que eu tenho de tristeza, insatisfação de estar sempre em busca de algo que não chega? Porque estudo e busco, mas sei que está dentro. Pois é, esse é o grande dilema do momento, né? De tanto a gente se afastar de nós mesmos, a gente começa a buscar. Por quê? Porque a gente simplesmente quer se reencontrar. Só que a gente busca em direções contrárias daquela que a gente deveria buscar. Então é por isso que eu digo, quanto mais você busca, mais você se perde. Você tem que parar de buscar. E você tem que começar a se ouvir, você tem que começar a se sentir. Você tem que começar a buscar a sua própria verdade, porque não é a minha verdade que vai te salvar. Não é a verdade de uma Bíblia que vai te salvar, não é a verdade de um professor ou de um mestre que vai te salvar, é somente a sua verdade. Então, enquanto você não fizer o autoconhecimento, enquanto você não se compreender e se entender, você sempre vai se sentir insatisfeita, você sempre vai se sentir escassa de alguma coisa. Você precisa do autoconhecimento, tá? E algumas pessoas falam assim pra mim, você sempre diz que a gente tem tudo dentro de nós, que a gente não precisa de nada, que nós somos tudo e basta, mas você fica dando curso, isso... Eu falo, gente, se vocês conseguem, sozinhos, tá? Fechar os olhos, voltar pra dentro, escutar o coração de vocês, compreender vocês por si só, uau, que maravilha! Você não precisa realmente de nada lá fora. Mas já que você não está conseguindo sozinho um autoconhecimento, não está conseguindo se compreender, por que não falar com pessoas que já fizeram esse caminho e já conseguiram o autoconhecimento? Por que não falar com pessoas que já passaram por todo esse processo e conseguem te dar a dica, tá? Então, é para isso que servem alguns cursos e alguns livros de autoconhecimento. Eu não falo de espiritualidade, vocês me conhecem.
Eu jamais vou vir aqui live para ensinar espiritualidade para ninguém e não vou falar para ninguém buscar espiritualidade, porque esse não é o caminho. Não é o caminho buscar espiritualidade. Porque você é a própria espiritualidade. Você não tem que buscar espiritualidade, você tem que buscar o autoconhecimento. Eu só consegui chegar onde eu tô por causa da ciência. Eu só consegui entender o que eu sou por causa da epigenética. Eu precisei compreender o que são as células, o que é a fisiologia do meu corpo, para eu conseguir compreender o que eu sou. Não tem nada a ver com espiritualidade no autoconhecimento. Só que por você se conhecer e se tornar a pessoa que você é, você vai se tornar a própria espiritualidade, que significa coerência do ser, verdade. Então, enquanto você não encontrar a sua verdade por si só, enquanto você não voltar para dentro, fechando os olhos e tampando os ouvidos lá para o externo, você vai continuar insatisfeita, porque ali vai ser uma busca, parece que você vai estar sempre naquela rodinha do hamster, você nunca vai chegar em lugar algum, é uma busca incessante, tá? E quanto mais informações você recebe, mais perdidos vocês vão ficar. Então, não busquem espiritualidade, essa é a minha primeira dica. Busquem a vocês mesmos. Nanda Evolution. Estou com a mãe na minha casa. Está com o corpo inflamado. O que posso fazer para ajudá-la a nível de energia? Bom, eu sempre digo e repito que você não pode ajudar a nível energético uma pessoa se você não se ajudar primeiro, tá? Então, como é que você pode ajudar sua mãe nesse caso? Cuidando da alimentação dela, que não deixa de ser energia. Talvez indicando para ela escutar músicas clássicas de uma frequência mais elevada. Cuidando do ambiente dela, que não tenha muitas informações, porque quando uma pessoa está com inflamação e recebe mais informações, tanto auditiva como visual, isso faz com que a inflamação piore e ela sinta mais dor. Então, que ela esteja em um ambiente onde seja mais neutro, unicolor talvez. Leve sua mãe um pouco mais para a natureza, para que ela possa sentir, colocar o pé no chão, na grama, sentir terra, tá? E aí, a nível energético, tá? Se você quer ajudar sua mãe a nível mais profundo, é cuidando de você. Você, tá? O que é que você está ingerindo que em você está causando uma inflamação, tá? Algo que o seu corpo não está aceitando. Alimento, quando eu digo alimento, é tudo que você ingere pelos olhos, pelo ouvido e pela boca. Né? Então, como é que você pode cuidar de você, da sua energia, para que a sua energia possa contagiar o campo energético da sua mãe? Ok? Mas são essas formas que eu falei para você que você pode ajudar a sua mãe, né? Cuidando do bem-estar dela na forma física e a nível mais profundo, cuidando de você, tá? A Giovana diz assim: mesmo quando o câncer é uma criança de 5 anos, veja, uma criança, ela nasce com DNA de 3 fatores: cromossomo de pai e mãe, cromossomo de alma e cromossomo de espírito, tá? Então, quando uma criança, ela já nasce com câncer, ela já veio com essa informação. E essa criança, ela já veio preparada para este câncer. E aqui ela vai ser trabalhada de uma forma. Só que não se esqueça que essa criança faz parte do teatro de uma mãe e de um pai. Então, essa criança veio com uma informação para que o pai e a mãe sejam trabalhados. Tudo aqui não é real, tá? O corpo de uma criança de 5 anos é uma roupagem a energia de uma alma. Uma energia de uma alma que tem milhões de anos. Nunca se esqueçam disso. Nós temos DNA de 3 fatores diferentes. Então, tudo aqui é organizado porque é um palco. E nesse palco nós precisamos de histórias para que cada um de nós possa se relembrar o que é.
Então, quando uma criança nasce em uma família já com certas doenças, ela já veio com essa informação programada para viver essa história, porque isso tem a ver com pai e com mãe, que precisam ali estar trabalhando o ser deles para que eles se relembrem o que são. Vamos aqui recapitular uma coisa? Qual é o papel de mãe e de pai em relação aos filhos? Nunca deixar com que seus filhos se esqueçam que são. Qual é o papel do filho na vida dos pais? Relembrar os pais o que eles são. Quando vocês virarem essa chavinha, vocês vão compreender o que eu tô falando, tá? Toda criança nasce aqui com um programa de uma história em relação com o pai e com a mãe. Toda criança, tá? Drica. O que faz alguém roer unhas? É algo interno? Somente interno. Somente interno. Roer unha tem a ver com ansiedade. É o nervosismo, tá? A pessoa não consegue externalizar isso de outra forma, então ela vai roer unha até ela se machucar. Isso é horrível, horrível. A pessoa realmente rói até chegar na carne, até sangrar. É uma forma de se machucar por ela não estar feliz, não estar satisfeita com a vida. Então, como ela não consegue externalizar isso, ela não consegue conversar, ela não consegue organizar a vida dela, ela não consegue ser satisfeita com o que ela está criando e manifestando, ela vai se machucar. E a forma dela se machucar é roendo unhas, tá? Isso é totalmente interno. Isso tem cura, mas é uma cura psíquica, é interna. Tem mais perguntas aqui que eu deixei? Acho que não, né? Acho que eu li todas as perguntas. Nós já estamos há 1 hora na live. Eu disse pra vocês que eu não iria ficar muito tempo aqui, né? Bom, gente, eu acho que eu respondi tudo que eu tinha para responder. Foram bastante perguntas que eu acho que as respostas deu para dar uma clareada do que está acontecendo agora, nesse momento, com essas novas energias, né? Eu acho que tem... Não respondeu a minha, Bianca, é porque eu recebo as perguntas de vocês aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui a sua pergunta. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Alese. Kelvin, sempre tenho dúvidas sobre quem programa e organiza nós todos para sermos personagens e viver o teatro. Uau, é uma equipe enorme. E eu vou te falar outra coisa, é tudo você. Tudo você. Porque você é sua própria equipe, você não tem noção de quantas consciências você é, tá? E tudo isso aqui é um teatro, então é teatro dentro de teatro. Pra gente chegar até aqui o planeta Terra, existe um outro teatro fora do planeta Terra, que também é um teatro de personagens, e fora desse teatro de personagens fora do planeta Terra, existe um outro teatro, porque é teatro dentro de teatro, tá? São vários personagens diferentes, e todos esses personagens que enviaram a Lese, tá? É sua equipe, é sua própria equipe. Então, imagina só que a sua alma é uma tecnologia. Quem foi que programou essa tecnologia? Foi um outro personagem, tá? Foi um outro personagem que queria todas essas informações. Até chegar na mônada, ok? Então, assim, saiu da mônada, tudo se torna... Na verdade, antes da mônada, tá? Quando saiu dos avatares, tudo se torna teatro. É tudo teatro dentro de teatro. Agora, em frequências mais elevadas, por exemplo, eles não se tratam como personagens, eles se tratam como frequências. São somente frequências que têm afinidade e se conversam umas com as outras com afinidade, tá? Mas para esse personagem aqui, por exemplo, Karen, tiveram outros personagens, outras consciências para formar todo esse jogo aqui, tá? É um jogo mesmo. Aline, já que evolução não existe e tudo já foi criado,
Por que tantos esforços para se despertar? Para que esse trabalho para lembrar quem somos? Se viemos para viver o esquecimento, não seria instantâneo? Ótima pergunta. Na verdade, não precisa de esforço algum. Por que é que as pessoas estão se esforçando para poder viver? Na verdade, nós só viemos aqui brincar, tá? Uma criança de 3 anos, se você for falar para ela de despertar, olha, você tem que despertar, você tem que fazer o autoconhecimento, você tem que fazer isso, tem que fazer esse curso, tem que fazer esse livro. A criança vai olhar para você com 2 olhos enormes e vai falar assim, onde que é o próximo quarto com Lego que eu quero brincar? Tá? Pra que esse esforço todo? Pra se relembrar de alguma coisa? Porque vocês sofrem. E aí vocês querem parar com o sofrimento na vida de vocês. Vocês querem que as coisas funcionem, né? Vocês querem não mais precisar, por exemplo, de médicos e remédios. E aí, para você sair dessa frequência de sofrimento, de doença, de miséria, de pobreza, como sair dessa frequência toda e ser uma pessoa próspera e abundante? Como fazer isso? Se você quiser, você pode ficar na miséria, você pode ficar no marasmo, você pode ficar no limbo, todo mundo pode ficar aonde quiser. Agora, se você quiser realmente viver o que você veio viver, que é brincar, você veio brincar, tá? Você parou de brincar porque te ensinaram a não brincar. Porque se você, por exemplo, tivesse crescido numa floresta, sem escola, sem essa política, sem religiosidade, mas se você tivesse crescido na floresta, ninguém iria falar para você que você teria que despertar, porque você já iria viver com a natureza. Seus deuses seriam os pássaros que estariam cantando, você faria as suas crenças, porque isso aqui é uma brincadeira. As crenças aqui são brincadeiras, são simbologias, tá? Então, não, ninguém tem que se esforçar para despertar nada, você só tem que brincar. O esforço, esse esforço todo que vocês acham que dá muito trabalho, eu vim aqui para me esquecer, ninguém veio aqui para se esquecer. Na verdade, você veio aqui para nunca se esquecer. Quem fez a gente se esquecer foi o nosso ambiente. Foi o nosso ambiente. Os nossos pais, principalmente, que eles mesmos não sabiam o que eles eram. Então, eles fizeram a gente se esquecer o que a gente era. Porque colocaram a gente dentro de um sistema escolar, colocaram a gente dentro do sistema da Matrix, né? Eles não sabiam, eles deram o melhor deles, mas eles não sabiam. Mas ninguém veio aqui para se esquecer. Ninguém veio com essa programação de se esquecer. A gente que se permitiu. Então, não é necessário um esforço, não é necessário suar. Por isso que eu digo, parem de procurar a espiritualidade, porque a espiritualidade só dá trabalho para você. A espiritualidade diz que você erra, que você é um pecador, né? E que existem coisas separadas de você. Espírito, alma, corpo, é tudo separado para a espiritualidade que a gente aprende aqui. E não, você é tudo e você é todos. Então, saia desse esforço, saia desse trabalho todo e vá viver sua vida brincando, vá ser leve, vá se divertir e se faça sempre a pergunta, está me divertindo? Não, então não é para mim. Pronto, despertou, tá? Se você consegue viver dessa maneira, é porque você despertou. Ninguém tá aqui para se iluminar. E eu espero que quem me segue, que já tenha entendido isso, que procurar ascensionar e procurar iluminação é a pior cilada que vocês vão estar caindo. Ninguém veio aqui para iluminar e ninguém veio aqui para ascensionar, gente. Saiam dessa, tá? Vocês vão cair numa doença mental, psíquica, se vocês ficarem em busca de ascensionar e se iluminar. Se você quer sentir o que é um ser iluminado, experimente o que é unificação. Isso sim é ser um ser iluminado aqui na Terra. Pronto. Pessoal, deu 1 hora de live. Agora é domingo, né? Então vão se divertir, porque hoje é domingo. Aí no Brasil você ainda tem tempinho para se divertir, né? Parar de buscar. E já que você quer estudar, estude algo que te leve para dentro e não para fora. Não estude ferramentas, estude a sua máquina, que é você mesmo. Se compreenda. Saiba dos seus pensamentos que você está pensando, vigie e ore, tá? Vigiar e orar não é rezar, não é orar, não é dobrar os joelhos e ir para a igreja. Vigiar e orar é você ficar o tempo todo observando seus pensamentos, só isso. A hora que você conseguir ficar pelo menos 5 minutos sem pensar, você já tá meio caminho andado, tá bom? Então, é isso. Pessoal, vocês sabem que semana que vem é Black Friday, né? Black Friday
Pra mim, aqui na Perfect Tree, é o mês inteiro de novembro, só que acabou o mês de novembro, a gente vai voltar pro preço normal do curso Ativando a Prosperidade. Ativando a Prosperidade. Então, tudo isso que eu falei pra vocês aqui, tá? Se você quer conhecer isso a mais profundamente, né, sobre o que é prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é você ser um ser pleno, feliz, saudável, né? Eu passo para vocês os 4 pilares da prosperidade que eu pratiquei na minha vida, que deu certo. Então eu repasso através desse curso, que estará até a semana que vem com a promoção Black Friday. Então é só você acessar o nosso website e lá nós teremos o código da Black Friday, que é Perfect Black. Então, quando você entrar lá na página da Hotmart, digita Perfect Black e você terá já o seu desconto para você adquirir seu curso. E você já vai poder iniciar imediatamente. Você vai ter um grupo do WhatsApp, onde você vai entrar e eu sempre estarei nesse grupo respondendo as suas perguntas. Você vai estar com pessoas no mesmo caminho que você para poder conversar com elas. Então é isso. Gente, um bom domingo para vocês, né? Se divirtam. Sejam leves, cuidem de vocês, sejam agradáveis com vocês. E esse vídeo vai estar logo no YouTube também, para que vocês acessem por lá também, tá bom? Compartilhem com quem você ama, com quem você acha que poderia escutar essa mensagem. E também seguir nesse caminho com mais leveza e não com tanto esforço para despertar, né? Ninguém tá aqui para se esforçar com nada, é só se divertir, tá? Então, um beijo, bom domingo e nos vemos em breve.